Avesso, confecção em moda feminina. Rua Pitangui, número 30, loja 3, no Divi Modas. Fone 3214-5707. Avenida JK 1207, loja 15, no JK Shopping. Fone 3691-6015. Vendas somente no atacado. Avesso, o seu novo conceito em moda. Motopista Silvana, local agradável de fácil acesso onde você pode aprender e habilitar-se como motociclista. Credenciado pelo Detran, fica no final da Rua Pitangui, ao lado do Divi Fashion. Fone 3222-1375. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. O pão de queijo Arraial de Minas fica na Rua Capitólio, 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Peça principal, serviço especializado, para-brisas, borrachas, fechaduras, lentes, lanternas e acessórios para carros e caminhões. Cobrimos qualquer oferta comprovada. Rua Goiás, 1682, no centro. Fone 3221-3300. Drogaria Protopar, Avenida Amazonas 524, bairro São José. Fone 3212-2288. Série única, sua próxima camisa. Camisaria masculina em malhas diferenciadas. Rua Goiás, 2054, no centro. Fone 3222-2277, em Divinópolis. Cicli Alves é sinônimo de bicicleta. São 50 anos de tradição. Avenida Rio Grande do Sul, 547, no centro. Telefone 222-1599. Lembre-se, bicicleta é com a Cicli Alves. Sintonia, a marca da mulher que investe em elegância, harmonia e atualidade. O tempo todo ligada em você. Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 410, no centro. Fone 3222-2004. Está começando mais um programa Projeto Futuro. Nos reunimos uma vez mais para estudarmos a doutrina dos Espíritos. Seja bem-vindo a esta grande sala de aulas. O programa Projeto Futuro é produzido pelo CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, e tem o apoio da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Tenham todos um bom dia. A tecnologia. Desde o final do século XIX, houve um grande avanço tecnológico. Isso ninguém pode contestar. O homem venceu os espaços e chegou à Lua. Construiu máquinas capazes de reduzir as distâncias entre os continentes, entre as nações. Descobriu a cura de enfermidades até então tidas como incuráveis. Conseguiu erradicar da face da Terra doenças que dizimavam vidas. Embora todo o progresso tecnológico conseguido, o homem não logrou sequer minimizar a saudade, preencher a solidão, acalmar a ansiedade, evitar a dor, a doença e a morte. Conquanto a humanidade avance a passos largos na conquista de melhores condições de vida, de descobertas científicas, de aperfeiçoamento na produção de alimentos, de vestuário, de outras tantas conquistas, não consegue deter a onda de violência que apavora os seres. Não consegue erradicar o preconceito do coração do homem,
a revolta dos povos vencidos, as catástrofes de toda a ordem que assolam as nações. É de nos perguntarmos por quê? Por que tanta miséria moral diante de tantas conquistas intelectuais? A resposta é simples. Os benfeitores da humanidade respondem com clareza em O Livro dos Espíritos que o progresso intelectual engendra o progresso moral, mas que o moral nem sempre o segue imediatamente. É preciso que os povos se tornem civilizados e não apenas povos esclarecidos. Na busca desenfreada de melhores condições de vida no campo material, o homem esqueceu de voltar a sua atenção para ele mesmo, enquanto figura principal dessa engenharia toda. São importantes as conquistas intelectuais, porque as morais devem vir depois. Homens intelectualmente desenvolvidos podem melhor compreender o bem e o mal e optar pelo bem. Basta que uma virtude brote no coração do homem. A piedade, que é o embrião da caridade, quando o homem se detiver diante do sofrimento alheio e lutar por solucioná-los, então ele descobrirá naturalmente o caminho que o conduzirá à felicidade. Essa é a orientação espírita. Só lograremos a nossa própria felicidade fomentando a felicidade do próximo. Se somos todos irmãos, não podemos admitir que sejamos felizes vendo os demais padecendo fome e frio, sem possibilidades de educação, de crescimento, de um lugar ao sol. Numa sociedade verdadeiramente civilizada, nada faltará a ninguém. Todos terão, pelo menos, o necessário para viver. Você sabia que a inteligência é poderoso instrumento para fomentar o progresso da humanidade? Deus quer que as pessoas inteligentes usem a sua inteligência para o bem de todos e não para esmagar os mais fracos. E você sabia que por mais inteligente que seja o homem da Terra, seu saber tem limites muito estreitos e restritos ao nosso planeta? Por esse motivo, ninguém tem o direito de envaidecer-se pela inteligência, pois a Terra representa um grão de areia diante do universo infinito. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro. Programa Projeto Futuro, que é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, e tem o apoio da AME, a Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Como você já sabe, o nosso programa ele conta com a sua participação através dos telefones 3222-0001, 3222-0002. Através desses telefones, você entra em contato conosco, dando sugestões a respeito do tema que está sendo tratado no dia, fazendo perguntas a respeito desse mesmo tema e fazendo essa participação sua vai te dar o direito ao sorteio de um livro espírita que é feito no final do programa. Então você pode dar sugestões de temas que você queira ouvir, fazer perguntas sobre o tema que está sendo falado e ainda concorre ao sorteio de um livro espírita, que é cortesia da Banca do Livro Espírita Allan Kardec, que tem sempre um livro à sua disposição, um livro espírita para você comprar. Além disso, o nosso programa traz sempre uma pessoa, um trabalhador do movimento espírita de Divinópolis ou da região, para tratar de temas interessantes, temas palpitantes que nós estamos tratando, né, durante esses tempos em que vários assuntos vão surgindo. Nós vamos tratando desses vários assuntos. E um dos assuntos muito importantes que precisa ser tratado é sobre a terapia de vidas passadas, a falada TVP. E nós vamos falar hoje com o Vicente Cardoso a respeito do tema terapias de vidas passadas. Você já pode começar a ligar para nós, telefone 3222-0001 e 3222-0002. Antes da gente começar a nossa entrevista, nós vamos primeiro falar sobre a pergunta da semana, né? A pergunta que nós lançamos na semana passada para ser respondida no dia de hoje é: em que dia, mês, ano e em qual país aconteceu o Auto de Fé de Barcelona? E quantas brochuras foram queimadas em praça pública? Então você pode ligar para nós, aquele que ligar
em primeira mão, respondendo a pergunta corretamente, vai ganhar um CD de mensagens e você pode começar a ligar agora. Os telefones são os mesmos, 3222-0001 e 3222-0002. Respondendo corretamente, em primeira mão, a pergunta que eu fiz, você ganha o CD de mensagens. Em que dia, mês e ano e em qual país aconteceu o Auto de Fé de Barcelona e quantas brochuras foram queimadas. Nós vamos começar também agora a nossa entrevista com o Vicente sobre terapias de vidas passadas. Bom dia, Vicente. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Minas, do programa Projeto Futuro. É um prazer, uma alegria muito grande estarmos aqui novamente, esse sábado, para tratar de assuntos, né, tão importantes como esse de hoje, que é da terapia de vidas passadas. Ô Vicente, a terapia de vidas passadas, ela toca na questão das nossas lembranças. Sempre que a pessoa que não conhece espiritismo, que ainda não entende a respeito da reencarnação, conversa com a gente, está sempre perguntando por que a gente não lembra das nossas vidas passadas. E essa pergunta, garanto que muitos dos ouvintes já se fizeram e talvez estejam fazendo. Por que nós não nos lembramos das nossas vidas passadas? Quer dizer, já que reencarnamos, que temos várias existências para a mesma vida que vivemos constantemente, por que não guardamos essas lembranças das nossas vidas passadas? Eduardo, o esquecimento do passado constitui verdadeira misericórdia de Deus para com as suas criaturas, porquanto faculta o começo em novo corpo sem a carga das lembranças tormentosas, resultante dos feitos negativos perpetrados em existências passadas. Então, é uma prova dessa misericórdia de Deus fazer com que nós reencarnamos e não trazendo aquela lembrança do passado. Primeiro, que essa lembrança iria acarretar no nosso corpo cargas deletérias, dessas lembranças tormentosas, resultantes dos nossas ações do passado, inclusive ações negativas, que na verdade nós vamos acarretando a muitas e muitas reencarnações. Acarretaria também essa condição do remorso, dificultando o prosseguimento dos nossos compromissos elevados, trazendo realmente aquele remorso conosco. O desânimo com relação aos estímulos para o abandono dos nossos deveres. Quer dizer, uma vez sabendo que nós estaríamos sujeitos a tais situações, surgiria consequentemente em nós esse desânimo, essa falta de estímulos, e nós iríamos realmente, talvez, abandonar os nossos deveres. O medo de enfrentar os novos desafios, uma vez sabendo que nós estaríamos concorrendo na atual existência para tais feitos, nós estaríamos realmente assim, concorrendo também para temer determinadas situações que nós saberíamos que provavelmente aconteceria daqui a pouco. Aumentaria a animosidade entre os nossos algozes, entre aquelas pessoas os quais nós fizemos inimigos no passado. Quer dizer, lembrando na atual existência, essa animosidade para com eles e eles para conosco, isso só aumentaria essa animosidade. Teríamos então essa dificuldade em banir de nós essa animosidade. Com relação à afeição daqueles que nos são caros, que nos estão ligados às vidas passadas, também nos traria um certo prejuízo no presente momento. Imaginamos, por exemplo, que hoje um filho nosso, na vida passada, pode ter sido uma esposa, pode ter sido um marido. E hoje, como filho, como é que ficaria essa situação, tendo hoje como filho? Relembraríamos todo aquele momento, toda aquela vida afetuosa de marido, esposa e marido. Como é que seria agora um novo tratamento de pai e filho? E outra, desencadearia também as emoções descontroladas no caso. Porque, uma vez trazendo o remorso, nos trazendo aquela ira, quer dizer, aquela contrariedade, aquela animosidade com relação a outrem, que hoje estaria conosco numa condição de um parente, digamos assim, um pai ou uma mãe, ou a própria esposa ou o próprio marido, como é que nós prosseguiríamos a nossa caminhada para com eles? Sabendo que ontem, provavelmente, eles nos agrediram, nos fizeram mal, são verdadeiros algozes. Como é que fica isso? Isso só perturbaria a nossa atual existência. Então, a lembrança do passado,
ela dificultaria o nosso prosseguimento aqui agora, nesse momento. Porque viria a situação que eu citei, o medo, o desânimo, o remorso, e aumentaria talvez assim, e recobraria a memória das afeições muito íntimas, aquelas afeições muito próximas realmente um do outro, o que talvez hoje dificultaria mais ainda para nós prosseguir numa mesma casa, na mesma família, com os nossos entes queridos. Então Deus permite que esse véu, que não é um tempo assim longo, mas um tempo determinado, de acordo com as nossas necessidades, esse véu é lançado. Quer dizer, esse estado de não conhecimento, de consciência, ele não é assim total. A gente sabe que esse grau ele está limitado, mas tem um tempo também de permanência dele. A respeito desse esquecimento, Vicente, que nós temos então do nosso passado, poderia haver então alguma revelação sobre as nossas vidas passadas? Quer dizer, alguém poderia trazer essa revelação sobre as vidas que nós tivemos no passado, que é muito comum hoje se falar, né? Fulano foi baronesa na outra encarnação, rainha, o povo só é coisa boa no passado, ou então escravo, né? Podemos ter esse tipo de revelação? Nós temos essas revelações todos os dias de nossas vidas. Todo instante, toda hora, nós temos essas revelações. Porque Deus permite que essa lembrança do passado, ela não venha totalmente, ela não vem recobrada totalmente em nossa memória, no consciente presente. Mas o tempo todo, o nosso inconsciente nos revela paulatinamente, progressivamente, essa lembrança do passado. Porque o tempo todo nós temos ideias, o quê? Ideias inatas. Nós temos uma vaga lembrança do que nós somos, do que nós fomos no passado e do que nós realmente guardamos. A própria consciência nossa, que vai lançando isso para o consciente presente, essas ideias que vai colaborando para a nossa corrigenda de vida. É muito comum a gente saber o que nós fomos no passado. Eu acredito que essa é a maior preocupação de todo mundo, querer saber o que foi no passado. Uma vez que acredita na pré-existência da alma, na reencarnação, todo mundo tem essa vontade de poder saber. Será que eu fui um rei, uma rainha, uma princesa? Mas ninguém nunca pensa também que foi um paupérrimo, um Zé Ninguém, não é isso? Alguém miserável. Sempre pensa que provavelmente foi grande pessoa no passado. E a gente tem essa ânsia em querer saber o que nós fomos. É simples saber o que nós fomos no passado. Basta analisarmos as nossas tendências de hoje. Na onde e naquilo que nós tendemos costumeiramente. Quais são as nossas tendências? Aí está a prova dessa lembrança do passado. Porque o tempo todo nós revivemos o passado. No presente momento. Como? Através dessas ideias inatas, essas pequenas projeções do subconsciente, julgando aqui no consciente presente, nós vamos vivenciando essas personalidades que, ora, nós já ocupamos no passado. Com as nossas virtudes, com os nossos vícios, nossos erros, automaticamente vai surgindo na atual existência, assim, de forma muito fragmentada, mas vai surgindo. Então, dá uma olhadela naquilo que nós estamos fazendo hoje, naquilo que nós tendemos hoje, é o que nós fomos no passado. É o que nós trazemos em termos de herança em nosso subconsciente. E a questão da TVP, quer dizer, a terapia de vidas passadas, em que consiste essa TVP, o que significa isso, né, essa TVP, e se é uma prática espírita? Porque às vezes as pessoas querem até saber da gente, se indo no centro espírita, se vai fazer esse tipo de terapia. Em que consiste e se é uma prática espírita? Olha, vou responder a última por enquanto, dizendo o seguinte: não é uma prática espírita. Tá? A terapia de vidas passadas não é um arranjo, não é uma técnica inventada na casa espírita, não é nada que diz respeito à casa espírita. Tá? Não tem nada a ver com a casa espírita. A TVP está ligada realmente à área de psiquiatria, à área de psicologia humana. Ela é uma parte técnica da terapia, aliás, da psiquiatria, da psicologia. Não iniciou na casa espírita e não deve existir na casa espírita, porque não é uma proposta espírita. Dizendo o que é a terapia de vidas passadas, é uma técnica utilizada por esses profissionais da área do campo da psicologia,
que visa realmente fazer com que a pessoa sofra um retrocesso na consciência, na mente. É uma espécie de hipnose, um hipnotismo, onde a pessoa é levada a um estado de hipnose e, consequentemente, ela é induzida a fazer uma regressão cronológica na sua consciência. Automaticamente, a gente, como estamos vivendo aqui no presente momento, o consciente, a nossa mente é dividida em 3 níveis de manifestação. O consciente e esse inconsciente. O inconsciente está dividido em 2 partes. O subconsciente e o superconsciente. A nossa mente, no presente momento, é consciente. Nós temos plena consciência que nós estamos aqui falando e fazendo e agindo. Mas uma boa parte da nossa mente nesse inconsciente é o subconsciente. É aquilo que trabalha por nós muito mais, o tempo todo, às 24 horas do dia. E o superconsciente é justamente essa parte do futuro. É aquela parte onde nós projetamos para o amanhã, para o depois, as nossas ações. Está lá na frente, quer dizer, é aquela parte super, que está acima, que ela vem depois. O que é a TVP? A TVP, através da hipnose, faz com que a gente saia do consciente presente e adentra a esse nível do inconsciente, indo lá no subconsciente, aonde está gravado que as lembranças de todas as nossas vidas, inclusive essa lembrança, a intensidade das mesmas é proporcional, quer dizer, ao número de existências mais recentes. Quer dizer, quanto mais longo é a existência, mais fraco é a lembrança. Nós lembramos com maior facilidade as mais recentes existências. Isto é, aquilo que ficou mais recentemente gravado em nossa memória. É mais fácil. Então a TVP, essa terapia, por que terapia? Porque tem conseguido alguns sucessos nessa técnica de fazer a regressão da memória, localizar determinadas causas de determinadas enfermidades que surgem no presente momento, no nosso consciente. O psiquiatra, o psicólogo no caso, ele leva o paciente a esse nível de hipnose, a memória começa a sofrer a regressão e ele vai justamente se colocar o paciente naquele nível de consciência na onde está a origem, a causa que projetou para a atual existência aquela problemática, aquela doença, aquela enfermidade. E, consequentemente, fazendo isso, o risco é muito grande. E algumas vezes há sucesso, outras vezes não. Outras vezes fica pior. Porque aquilo que está lá, sedimentado, no porão do inconsciente, porque Deus assim permite, é melhor para nós esquecermos determinadas coisas do que lembrarmos aqui agora. Porque essas coisas, elas só dificultariam o nosso progresso. É por isso que esse véu, que é lançado por um tempo determinado, ele venha. Agora, se você vai lá e busca isso e traz para o espaço-tempo que você está vivenciando agora, para esse consciente presente, o risco é enorme de você, às vezes, cavar muito fundo e encontrar alguma coisa que você não gostaria de ter hoje na lembrança. E se você vai lá e busca, pesca isso na profundeza do subconsciente e traz, isso pode aumentar, com certeza, as suas frustrações, os seus temores, suas ansiedades, quer dizer, esse remorso, essa ira, esse ódio que às vezes estava ali, coberto, estava ali dormindo, estava ali sendo elaborado paulatinamente através dessa inconsciência, aí está o grande risco. Então, temos que pensar muito até quando a TVP ela traz benefícios, até quando realmente nós somos beneficiados. Então, resumindo, não é uma prática espírita, não tem nada a ver com a casa espírita. Tá? E essa técnica que algumas vezes consegue um bom resultado através da terapia de vidas passadas. Nós estamos conversando com o Vicente Cardoso a respeito de terapias de vidas passadas. Você participa conosco pelos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Lembrando que a pergunta que foi lançada na semana passada para ser respondida hoje é a seguinte: em que dia, mês e ano
E em qual país aconteceu o Auto de Fé de Barcelona? E quantas brochuras foram queimadas? Quem responder primeiro, em primeira mão, e corretamente essa pergunta, vai levar o CD de mensagens de hoje. E nós vamos, dando prosseguimento à nossa entrevista, fazer mais uma pergunta. A seguinte: se, Vicente, a sabedoria divina, não é, fixou essa lei do esquecimento do passado, como você já disse mais no início, então a TVP, ou seja, a terapia de vidas passadas, ela não estaria transgredindo essa lei? Não seria uma transgressão dessa lei divina que fixou o esquecimento do passado? Olha, Deus governa o universo através de leis. Então Deus fixou essas leis em nossas próprias consciências, na nossa consciência. Uma vez que nós realmente vamos de contra, nós estamos sofrendo a reação dessa transgressão. Então, não é somente na terapia de vidas passadas é que nós concorremos para transgredir essas leis que Deus estipulou para nós. Há muitas situações no nosso dia a dia que passa despercebidamente da nossa parte, em termos de ações, que nós vamos de contra realmente a essas leis divinas. Então, é transgredir, sim. É irmos de contra aquilo que realmente Deus nos proporcionou para nos trazer o quê? Conforto, tranquilidade, nos trazer a condição de paz. Se nós vamos de contra essa situação, logo sofreremos a reação disso imediatamente. Se assim Deus o fez e nós contrariamos, é a nós mesmos que estamos contrariando. Então, o tempo todo, nós estamos transgredindo as leis de Deus. Uma vez que nós não entramos em harmonia com essas leis, nós estamos indo de contra elas. O tempo todo nós marchamos contra as leis divinas. O tempo todo. A cada ato, a cada atitude, a cada pensamento nosso, nós estamos sempre transgredindo essas leis. Transgredindo essas leis, nós estamos indo de contra nós mesmos. Porque essas leis, elas iniciam em nós. Elas começam em nós, elas estão em nós. Essa é a nossa consciência. Então, a partir do momento em que Deus me permitiu que eu não me lembrasse do meu passado, por isso ser conveniente para mim, para me trazer um certo benefício, e se logo eu, assim, vou de contra essa possibilidade, eu estou me colocando na condição de sofrer a reação, quer dizer, os efeitos dessa minha ação. Então, se eu me esqueci que ontem, numa existência passada, hoje o meu filho que eu tanto amo, que eu mais adoro, foi um verdadeiro inimigo para mim, alguém que me feriu, que me fez mal o tempo todo, se hoje eu vou tomar a lembrança disso, logicamente eu terei a reação disso. E como é que nós reagiríamos diante de uma situação como esta? Alguém que você hoje ama, que você adora, e que se você descobrir que no passado foi a pessoa que mais lhe fez o mal, eu continuaria amando essa pessoa? Ou voltaria a odiá-la? É aí que está o benefício do esquecimento do passado. Sabe? Esse apagar de forma temporária, essa lembrança de situações desastrosas, situações que realmente nós assim não gostaríamos de ter no presente momento, e se nós vamos de contra elas, a reação imediata. Então é bom refletirmos que, se assim Deus o fez, que deixamos assim, desta forma, porque a hora toda, o minuto todo que nós temos, nós estamos lembrando do passado. A gente sente dentro de casa, com um filho, com os filhos, com uma esposa, com o marido, essa animosidade que vem do passado, quando de repente dá aqueles flashes na consciência da gente, né? Aquela sensação de antipatia um pelo outro. Ou às vezes também aquela sensação de tanta simpatia, de tanta coisa boa, que vem também. Porque a gente não relembra só coisas ruins, não. Relembramos também as coisas boas. Talvez é muito mais as coisas boas do que as coisas ruins. Então, vejamos nós que, se assim Deus o fez, que deixamos assim, que esse passado, ele fique realmente na condição o qual nós o deixamos. E que deixe que ele venha assim, através de pequenos arremessos, essas projeções, que nós venhamos lembrar muito paulatinamente para a nossa corrigenda. Que nós não venhamos trazer de forma ostensiva para o consciente presente, quer dizer, para o momento. Nós estamos no Projeto Futuro, você está conosco até às 10h30.
E nós vamos dar um breve intervalo comercial, você vai participando conosco pelos telefones 3222-0001 e 3222-0002 e daqui a pouquinho a gente volta. Fique com a gente. Estamos aguardando a sua ligação. Nossos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Ligue. (3214) 5707. Avenida JK 1207, loja 15, no JK Shopping. Fone 3691 6015. Vendas somente no atacado. Avesso, o seu novo conceito em moda. Motopista Silvana, local agradável de fácil acesso onde você pode aprender e habilitar-se como motociclista. Credenciado pelo Detran, fica no final da rua Pitangui, ao lado do Divi Fashion. Fone 3222-1375. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. O pão de queijo Arraial de Minas fica na rua Capitólio, 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Peça principal, serviço especializado, para-brisas, borrachas, fechaduras, lentes, lanternas e acessórios para carros e caminhões. Cobrimos qualquer oferta comprovada. Rua Goiás, 1682, no centro. Fone 3221-3300. Drogaria Protofarma, Avenida Amazonas 524, bairro São José, fone 3212-2288. Série única, sua próxima camisa. Camisaria masculina em malhas diferenciadas. Rua Goiás, 2054, no centro. Fone 3222-2277, em Divinópolis. Cicli Alves é sinônimo de bicicleta. São 50 anos de tradição. Avenida Rio Grande do Sul, 547, no centro. Telefone 222-1599. Lembre-se, bicicleta é com a Cicli Alves. Sintonia, a marca da mulher que investe em elegância, harmonia e atualidade. O tempo todo ligada em você. Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 410, no centro. Fone 3222-2004. Nós estamos com o Projeto Futuro, você retorna agora conosco e nós vamos, nesse momento, fazer a divulgação do livro. Aliás, nós vamos deixar a divulgação do livro para daqui a pouquinho e nós vamos dar prosseguimento à nossa entrevista. Eu só queria dizer antes disso que a pessoa ganhadora do livro, do CD de hoje, já respondeu corretamente a pergunta. A pergunta é em que dia, mês, ano e em qual país aconteceu o Auto de Fé de Barcelona e quantas brochuras foram queimadas. A resposta correta, que foi nos dada pela Vanessa Maruza, do Centro, foi em 9 de outubro de 1861, na Espanha, e foram queimadas 300 brochuras. Então, ficou aí respondido corretamente a pergunta da semana passada. E a gente aproveita já para lançar a pergunta da semana que vem. A pergunta para a semana que vem, que aquele que responder corretamente em primeira mão vai ganhar o CD da semana que vem, é a seguinte: como foi intitulada a primeira edição do livro, que mais tarde, em sua segunda edição, passou a ser chamado de O Evangelho segundo o Espiritismo? Em que dia, mês e ano foi publicada a primeira edição? Então, repetindo a pergunta:
como foi intitulada a primeira edição do livro, que mais tarde, em sua segunda edição, passou a ser chamado de O Evangelho segundo o Espiritismo, e em que dia, mês e ano foi publicada a primeira edição. Então, quem responder essa pergunta na semana que vem, corretamente e em primeira mão, vai ganhar o CD. E a Cristina está aqui conosco para fazer a divulgação do livro. Bom dia, Cristina. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes do Projeto Futuro. A sugestão do livro dessa semana é O Livro dos Médios, de Allan Kardec. O Livro dos Médios, ou Guia dos Médios e dos Evocadores. Ele enfoca a prática do espiritismo, objetivando indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica e dirigir-lhe o emprego de modo útil. Desenvolve o aspecto científico da faculdade mediúnica. Ele desenvolve o aspecto científico da doutrina através de duas partes. A primeira aborda noções preliminares sobre a existência dos espíritos, a metodologia dos estudos espíritas e os diferentes sistemas pelos quais a doutrina é encarada. A segunda refere-se às manifestações espíritas, meios de comunicação com o mundo invisível, educação mediúnica e dificuldades enfrentadas para a prática do espiritismo. Alerta que essas dificuldades originam-se da ignorância dos princípios dessa ciência, enfatizando a necessidade de um estudo sério para a compreensão exata do fenômeno mediúnico. Muito obrigado, Cristina, pela divulgação do livro de hoje. Nós vamos dar prosseguimento, então, à nossa entrevista. Você vai participando conosco, pode fazer perguntas a respeito do tema que está sendo tratado no dia de hoje, o tema Terapias de Vidas Passadas. E quem está sendo entrevistado é o Vicente Cardoso. A gente continua a nossa entrevista fazendo a seguinte pergunta, Vicente. Pode ocorrer de um paciente desses que estejam fazendo essa terapia de vidas passadas se fixar nesse passado e não conseguir retornar a esse presente, ou ficar com essas duas realidades presentes, quer dizer, ficar com provocar um fenômeno desse teor? Pode acontecer? Olha, Eduardo, isso pode acontecer. É aí que está o grande risco da terapia de vidas passadas. Uma vez que eu já disse aqui, através do processo hipnótico, o técnico induz a pessoa a regredir no espaço-tempo de sua memória. Essa pessoa pode pescar, ela pode realmente localizar situações lá, naquele espaço-tempo, e trazer para o espaço-tempo do presente momento que está vivenciando. Quer dizer, trazer para um nível consciente presente. E às vezes, situações muito fortes, que está lá guardada, está lá dormindo, podem ser despertadas, trazendo para o consciente presente. E com isso permanecer nesse consciente presente. É como se fosse assim, estreitarmos essa relação que existe lá no subconsciente com o consciente presente. Quer dizer, fazer com que essas duas situações se aproximam. Então, buscar lá, trazer para o momento, o risco é muito grande. Determinadas pessoas podem permanecer naquela condição mental de que ora já vivenciou, já esteve, e começar a reviver. Aí que estará o grande perigo. Se aquilo que ficou lá no passado, realmente ficou, porque tem que ficar lá no passado. E se você volta e busca aquilo, relembra, aquilo pode ser para você um martírio. Aquilo pode ser para você agora uma situação desastrosa, danosa, porque o estrago, talvez agora, seria muito maior do que naquela atual situação do passado. Então, vejamos nós que tem pessoas que podem permanecer sim, nessa condição, nessa ânsia de poder querer o que foi no passado, e agora, ao relembrar com precisão, ela continuar se fixando aquela personalidade que ela já vivenciou. E aí, ela não consegue sair, não consegue se libertar, e passa a viver esses momentos que vivenciou no passado. Então, o risco é grande, é possível, não é todo caso que isso acontece, mas na maioria dos casos, pela nossa condição de desequilíbrio, nós podemos sim termos essa situação. É comum. E um doente mental, Vicente, um doente mental ou um esclerosado, né, como a gente vê aí chamar as pessoas idosas que começam a aparecer esses sinais de
deficiência mental pode dar sinais de estar vivendo no passado? Quer dizer, de estar lembrando, estar projetando aquilo que estava no passado para o presente? Olha, eu não vou dizer que todo caso seja, não. Porque o estado de loucura, louco é o espírito. Quer dizer, é o estado de loucura, é o desequilíbrio que o espírito carrega consigo. Porque muitas vezes a matéria não reage aos seus impulsos, às suas ansiedades, seus temores. Às vezes o corpo não reage aos seus impulsos. Então, muitas vezes, esse estado de idiotia, nada mais do que a condição do espírito que vai encontrar um corpo que não vai responder pelos seus impulsos. Muitas vezes, determinados desequilíbrios emocionais está muito vinculado ao passado, porque esta é a condição que, ora, nós já vivíamos e trazemos para a atual existência essa condição. Quer dizer, quantas vezes nós podemos, sim, estar aqui vivenciando quadros psicóticos, quer dizer, quadros que realmente demonstram certas psicoses que estão vinculadas ao passado, à vida nossa no passado. Não são todos os casos, não. Então, não há que dizer aqui que alguém que apresenta hoje um estado de desequilíbrio emocional, que seja alguma coisa, lembranças de vida passada, não. Há situações que, num presente momento, nós podemos concorrer para esse estado de perturbação mental. Há outros fatores, mas alguns casos podem sim. A pessoa que apresenta um quadro sintomático de loucura, de um estado psicótico, ela pode estar o quê? Ela pode estar relembrando vidas passadas, situações passadas, em que ela traz consigo, isso numa forma provacional, e até mesmo expiatória, porque assim ela o fez outros sofrerem, e hoje ela se coloca no lugar daqueles os quais ela ontem os levou a estar, em situações. Então ela vai reparar o passado sofrendo o quê? A reação da ação que ela fez contra ela mesma. Porque todo mal que nós fazemos a alguém é a nós mesmos esse mal. Então, são possibilidades. Não vou afirmar aqui que todos os casos sejam. Uma ouvinte nossa pergunta da seguinte forma: de que forma, além das preces, uma mãe poderia auxiliar os filhos que não convivem em harmonia? Talvez pelo fato de terem sido rivais em existências anteriores. Ela suspeita disso. De que forma poderia ajudar, além da prece? Olha, aproveitar todas as noites quando eles dormem, quando eles estão naquele sonho mais gostoso, você aproxima da cama dos mesmos, se dirigir a eles numa voz baixa e conversar com eles. Dizer a eles: meu filho, te amo, te adoro, gosto muito de você. Dizer a ele que o passado ficou, o importante é o presente momento, e que você quer muito bem ele, e que você quer realmente agora recuperar no presente momento. E se dirigindo sempre a ele, conversando sempre com ele, todas as noites possíveis. Quer dizer, vai estar dormindo no corpo, mas aquele espírito que está ali, acordado, consequentemente, ele vai captar essa conversa, essa sua fala, e vai automaticamente, aproveitando estar fora do corpo físico, aonde o espírito ganha maior liberdade, e poder começar realmente a refletir e refazer a situação do lado dele. Então, essa é uma técnica que você pode utilizar além das preces, conversar com ele quando ele em estado de sono. Aproveitar esse momento e travar essa conversa, se dirigindo a ele na condição submissa, na condição do perdão. Desde a outra existência até o presente momento. Então, é uma técnica que dá muito certo. Estreitar os laços afetivos com os nossos entes queridos, conversar com eles durante o sono do corpo. Há casos comprovados, Vicente, de curas saudáveis e sem sequelas com essa técnica da terapia de vidas passadas? Ah, sim. Há casos comprovados, sim, casos notáveis, que realmente pessoas foram levadas a terapias de vida passada, quer dizer, a regressão de memória, e ali localizado a causa dos efeitos que ela vive hoje. E sanado uma série de situações. Há algumas literaturas que dizem respeito a isso.
é importante que a gente saiba que a TVP, ela não é uma coisa assim que deve estar fazendo por aí aleatoriamente, mas ela também traz benefícios, porque nós chamamos de terapia. Se é terapia, é porque ela tem proposta de cura. Não são todos os casos em que traz resultado positivo, não. Na maioria dos casos, há resultado positivo, sim. A TVP, ela é benéfica em muitos casos. Agora, dizer quando, aí devemos fazer terapia, já é outra situação. É outro questionamento. Quais as doenças que podem ser diagnosticadas com esse recurso da TVP, Vicente? Olha, muitas vezes doenças emocionais. As doenças emocionais, elas caracterizam o que realmente nós somos. Nós estamos naquela condição, desde a existência anterior. Então, essas doenças emocionais, elas estão muito vinculadas à vida passada. Porque nós carregamos conosco o distúrbio, quer dizer, a condição do desequilíbrio. Então, muitas vezes, certas enxaquecas, certas dores de cabeça, certos distúrbios que nós trazemos no nosso sistema neurológico, é acarretado por estar vinculado a situações do passado. Nós temos um caso interessante narrado num livro, que uma pessoa sofreu de forte dor de cabeça e buscou todos os recursos medicamentosos e não conseguiu realmente sanar o quê? Sanar o seu problema. Resolveu fazer um diagnóstico com um técnico e o técnico recomendou a terapia de vidas passadas. E assim foi feito. E durante a regressão de memória, foi então comprovado, pela fala dela mesma, em que uma dada vida passada, ela foi o quê? Ela foi proprietária de muitos escravos. E realmente ela maltratava muito os seus escravos, porque elas mantinham presos os escravos, amarrados, acorrentados, e batia. E um dado escravo, ela espancava muito na cabeça dele. Batia com muita força na cabeça do mesmo. Chegava a espancá-lo batendo com um pedaço de pau em sua cabeça. E aí, ligando os fatos passados com o presente momento, evidenciou que ela estava tendo, na atual existência, a reação da ação de poder bater na cabeça daquele escravo, no passado. Então ela estava sofrendo hoje o quê? A mesma dor que ela o fez sofrer no passado. Aquela forte dor de cabeça era o resultado dessa sua ação contra esse escravo no passado, sendo espancado em sua cabeça. Então, aí, ela conseguiu um resultado ameno na atual existência, porque ali, então, ela passou a ter uma lembrança, uma consciência plena dos seus atos. E partindo para o quê? Para a condição do perdão, que ela mesma deveria lhe conceder esse perdão. Porque ela trazia no seu subconsciente realmente a falta, né, a situação da agressão, e ela mesma é que precisava se perdoar. Então começou a elaborar esse sentimento do perdão e logo a sua problemática passou. Então, quer dizer, um fato realmente narrado, interessante, e que ilustra quando é que realmente nós sofremos esta reação de nossas ações do passado. É muito comum a curiosidade de saber em vidas passadas que pessoa fomos, que personalidade que nós utilizávamos. De que forma, aliás, a gente deve buscar um profissional simplesmente por essa curiosidade de saber quem fomos na reencarnação passada, Vicente? Não, eu não recomendo nós estarmos buscando aí o profissional da área simplesmente para poder saber o que nós fomos. Como eu já expliquei aqui, é fácil saber o que nós fomos no passado. Basta nós verificarmos as nossas tendências de hoje, as nossas condições assim que nós tendemos hoje, no dia a dia. A gente sabe que nós fomos no passado e que nós ainda estamos até o presente momento. Na verdade, a gente nem não foi, a gente ainda está. Então, não precisava buscar esse técnico, tá? Esse técnico deve ser buscado quando nós apresentamos situações de enfermidades que, entre aspas, incuráveis. Quer dizer, que você está batalhando e não consegue a cura. Então, se procura um psiquiatra na área da terapia de vidas passadas e ele vai levantar o quadro sintomático. E se julgar necessário, ele vai então indicar o tratamento. Quer dizer, ele mesmo é que vai dizer se nós precisamos ou não da terapia de vidas passadas. Deixemos nas mãos das pessoas entendidas e que não optamos por elas por uma simples situação de curiosidade. Porque
a gente nunca se sabe o que pode acontecer. Pode ser bom, mas pode ser também ruim. Então, que não se faça por aí assim, aleatoriamente, buscando técnicos que muitas vezes nem preparo têm. Porque há muitos curiosos nessa área. Pessoas aventureiras que não têm o menor conhecimento dos riscos, dos possíveis riscos. Procure pessoas sérias para fazer primeiro o diagnóstico, se convém ou não. Pessoas sérias não vão fazendo TVP assim aleatoriamente, não. Pessoas sérias vão analisar primeiro o quadro e, se julgar necessário, então, que farão o tratamento através do TVP. E quais são os profissionais habilitados para realizar essa técnica da TVP? Pessoas ligadas à área de ciências humanas, dentre elas a psicologia, a psiquiatria. São psiquiatras que estão mais voltados para essa questão. São pessoas que já lidam com um quadro, o quê? O quadro mental dos seus pacientes, de nós. Então, porque sempre há uma situação mental. E a situação mental é que nos leva realmente a buscar terapia de vidas passadas. Então, os técnicos são esses. São técnicos da área de psiquiatria e de psicologia, que são normalmente capacitados, gabaritados, entendidos, para poder proceder assim. Já que você disse que a TVP muitas vezes traz benefícios, ela traz realmente esses benefícios como e quando? Olha, como eu já disse, como? Quer dizer, vai depender demais do nosso merecimento. Há certas situações que nós não merecemos sairmos dela. É porque é a situação que nós queremos permanecer. Porque para sair de uma situação não precisar ser submetido a uma TVP. Basta você saber que você precisa sair dela. Os indícios nos indicam que quando nós devemos permanecer ou não, em determinadas situações. A própria situação já norteia a gente, já indica que devemos sair dela. Então, automaticamente você não precisa de buscar uma TVP, a terapia de vidas passadas. Então você precisa sair daquele quadro sintomático mental que você carrega consigo de muitas existências. Como? Elaborando um novo quadro mental, saindo dessa condição, vivenciando o otimismo e não o pessimismo, não se autoflagelando, não se autoculpando e não autocompaixão. E sim um quadro otimista de você poder realmente refazer, começando agora. Se você odeia, passa a amar. Não é isso? Se alguém lhe persegue, você começa a orar por essa pessoa e começa a fazer ela e desejar ela todo o bem deste mundo. E se você não tem um bom relacionamento, passa a relacionar bem. Então, quando a gente muitas vezes não se sabe, muitas vezes pode não vir o sucesso, ou pode vir o sucesso da TVP. É relativo. Tem pessoas que experimentou e nada aconteceu. Não aconteceu nada. Outras que eu tenho conhecimento, ficou pior. Ficou ruim o quadro, ficou pior de antes. Eu ouvi um depoimento de uma pessoa dizendo o seguinte: Vicente, se eu soubesse que assim ficaria, eu não teria me submetido à TVP. Porque minha vida virou um inferno. Ficou muito mais complicado para mim agora, porque agora eu estou vivenciando o presente e o passado. Agora eu não sei se eu dou conta de levar. Eu disse, aí está o seu grande erro, não é isso? Que você não tinha força suficiente para elaborar e realmente ficar livre do passado. Você o acordou, porque ele já estava em você mesmo, que o passado, não existe passado, presente e futuro, existe um eterno vir a ser. Trazemos dentro de nós o passado tanto quanto o presente e o futuro. Então, Eduardo, a situação é essa aí. Temos que ver as conveniências primeiro. Você recomendaria TVP e quando você recomendaria, se é que você recomenda, Vicente? Eu não recomendo a TVP. Tá? Eu procuro estar sempre seguindo as normas, aquilo que realmente a lei manda, aquilo que a doutrina espírita nos manda. Se o Evangelho diz respeito da importância do esquecimento do passado, logo isso é bom, isso é benéfico. Agora, a TVP, ela tem que ser diagnosticada primeiro pelo técnico e julgada por ele a necessidade ou não. Aí sim, aí seria recomendado, desde o momento em que você já procurou todos os recursos medicamentosos, tá? E não conseguiu solução, continue ainda buscando a solução, tá? Essa solução virá. Porque muitas das vezes o melhor remédio para nós é permanecermos na condição que estamos, na condição do tormento, da dor. Não quer dizer que nós temos que ficar nessa condição, não, nós temos que sair dela. Então aí que você realmente, assim, tem que lutar para sair dessa condição.
Quando você buscar a TVP, é quando realmente você julgar por você mesmo. Não que eu estou aqui dizendo que você deva. A decisão é muito pessoal, é muito individual. Se você chega à conclusão que precisar, porque os riscos vai ser seu, depois eu não vou poder responder pelos riscos, então por isso que eu não indico. Por isso que eu não estou dizendo aqui no rádio, através do Projeto Futuro, que você deva procurar, não. Eu digo que você deve continuar lutando para buscar a solução. Tá? Eu não sei se essa TVP seria a solução para o seu caso. É por isso que você é que tem que ter uma decisão individual, pessoal. E se julgar necessário, que você procure o técnico, faça o diagnóstico, se julgar por merecedor e por necessidade, ele o fará assim. Agora, o sucesso ou o insucesso vai depender do seu merecimento. Tá bom? Eu só queria responder um ouvinte aqui que perguntou, dizendo que ela sonha constantemente, que tem lembrança do passado, que morava numa casa muito grande, sem saída, cheia de becos. Se estaria ligada à vida passada dela, umas situações assim, da escravidão. Olha, isso é muito relativo, sabe? Nem todo sonho é revelação do passado. Este caso precisa ser analisado melhor, de forma mais consciente, do que você realmente está tendo lembranças nos seus sonhos. Pode estar associado a vidas passadas, mas pode não estar. Pode estar na sua condição no presente momento. Tá? Anseios, temores, que você pode estar vivenciando no momento que pode estar levando a situação de sonho. Eu não vou poder dizer porque o fenômeno é incontestável, mas os fatos são passíveis de ser contestados. Então, esse caso seu, que nos ligou, tem que ser melhor analisado para saber se realmente está associado ao passado. Nós vamos dar agora o nome do ganhador do livro e da revista Espírita. Vanessa Maruza foi da revista não, do CD. A Vanessa Maruza foi a ganhadora do CD de hoje, pode pegar lá na Banca do Livro Espírita a partir do meio-dia de segunda-feira, portando o documento de identidade. E quem ganhou o livro de hoje foi a Maria das Graças Felizardo, do J.A. Gonçalves. Maria das Graças também pode levar um documento de identidade até a Banca do Livro Espírita na segunda-feira a partir do meio-dia e terá então o seu brinde, o seu livro que você ganhou no dia de hoje. A todos o nosso agradecimento. Mais alguma palavra, Vicente? Alguma? Não, a pessoa está pedindo aqui o nome de um profissional dessa área. Eu conheço o Dr. Roberto Lúcio e o Dr. Jader Gonçalves, do Hospital André Luiz em Belo Horizonte. O endereço eu não tenho, o endereço realmente é fácil, você localiza através do telefone. O Hospital Psiquiátrico André Luiz em Belo Horizonte, esses dois profissionais, o Dr. Jader e o Dr. Roberto Lúcio, trabalham nesse hospital. São dois técnicos competentes nessa área. Nós agradecemos a todos a presença, um bom dia, fiquem com Deus e com Ronaldo Nunes. ZYWeb 204, 1140 kHz, Rádio Minas AM, emissora do Sistema Mairinque de Comunicação. A madeireira amazônica está com madeireira amazônica, está com madeireira amazônica, está com madeireira amazônica, está com madeireira amazônica.